se assentarem. Deus é um Deus que opera em ciclos. Se você abre Gênesis, vê no primeiro capítulo, ao criar a terra, criar todas as coisas que na terra existiam, você vê que ele faz uma construção. Em quantos dias? Ele descansa. Isso nos remete a um ciclo semanal. Nós vemos a Bíblia também relatando o ciclo mensal, ciclo anual. Deus, ele opera em ciclos. É a forma que Deus escolhe para tratar com os seus filhos na terra. Para trabalhar desde a natureza como a própria humanidade. Gênesis 1:5, depois leia. Você vai entender esses conceitos importantes acerca do ciclo diário. E quando nós não temos entendimento acerca do trabalhar de Deus, que ele trabalha em ciclos e depois ele vem com cobrança, com uma prestação de conta, nós precisamos prestar contas. Então, o que é que nós fizemos durante esse ciclo? O que é que nós fizemos durante esse tempo onde ele aparentemente se ausenta de observar a atitude dos seus filhos? E a vontade do Senhor é que os seus filhos avancem. No capítulo 2 de Gênesis, mostra o ciclo. Se você puder, coloca na tela o versículo 1 ao 3 de Gênesis 2. Não é o texto ainda da noite, mas para que você possa visualizar e absorver de uma maneira melhor. Gênesis 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou. Repita comigo: descansou. De toda a obra que como Criador da nossa caminhada com o Senhor, o descanso. O descanso, ele se faz necessário. Em cada geração, Deus ele vem e levanta servos que compreendessem, que discernissem os tempos, para que então pudessem mostrar qual era a vontade de Deus e mostrar como o povo deveria trabalhar. Vejam só a importância que Deus dá a esse assunto, como ele institui então uma das 12 tribos de Israel para que ficasse exclusiva para o discernimento. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Nós vamos ler bastante a Bíblia nessa noite, mas eu conto com data show. Primeira Crônicas 12, versículo 32. Se você não achou, faz uma cara de espiritual aí, acompanha no telão. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos, sob suas ordens. Põe a mão aí sobre a sua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento este momento diante do Senhor. Momento onde eu desejo diminuir para que o Senhor cresça sobre este lugar, para que a Tua palavra venha a nos ministrar, a ensinar as nossas vidas de como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir. Que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, nos ensinar a subir, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a romper com as nossas limitações. Ensina-nos, ó Deus, a agirmos de maneira diferente, a compreendermos os Teus tempos, a sabermos como nos posicionar diante dos Seus tempos. E que assim possamos, ó Pai, ao
retorno do Senhor para cobrar a nossa atitude, que nós possamos, ó Deus, agradar ao Senhor. Que a nossa atitude possa ser uma atitude, Pai, que nos leve a avançar. Que a nossa semente seja uma semente de avanço. Que a nossa semente seja uma semente, Pai, de prosperidade nos nossos caminhos, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, entregamos este momento em Tuas mãos, clamando para que o Senhor possa guardar as nossas vidas nesta noite, guardar, ó Pai, o nosso coração, e ele possa estar aberto para receber o que o Senhor tem para nós nesta noite. E assim, ó Pai, o Teu nome seja engrandecido, Pai, pelo conhecimento que estaremos adquirindo nesta noite. Por isso nós Te louvamos e exaltamos ao... Tribo de Issacar, tribo que durante muitas gerações foi responsável por entender os ciclos de Deus. Isso constituía em entender o que fazer e o tempo certo para fazer. Como o pessoal da tribo de Issacar trazia ali essa informação. Essa tribo que foi originada de um descendente de Jacó, um filho que Jacó teve com Lia. E o significado no nome Issacar é a recompensa, que é justamente o que ocorre com aquele que discerne os ciclos de Deus. Quem compreende os tempos de Deus recebe. Levíticos 25, versículo 1 e 2 diz: falou mais o Senhor a Moisés. Levítico 25, 1 e 2, se você estiver anotando. Falou mais o Senhor a Moisés no Monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. E Levítico 26, no capítulo seguinte, no versículo 31 ao 35, também fala acerca dessa postura que nós devemos ter, que a terra precisava realizar. Levítico 26, versículo 31 diz: e reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem, e espalhar atrás de vós, e a vossa terra será assolada, as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Então, ao lermos esses versículos, nós entendemos que o descanso não era algo desconhecido para o povo de Israel. Já era algo que o povo já acompanhava. Deus já havia entregue através da Torá, através ali da sua lei, já havia entregue ali para o povo a necessidade do descanso. E isso também não era desconhecido do pessoal da tribo de Issacar. Já era algo que estava no conhecimento dele. O favor dele era com o povo. Em contrapartida, quando eles desobedeciam essa direção dada por Deus, os seus inimigos alcançavam ao povo de Israel. Amém? E o texto também, ele nos alerta, caso a nação de Israel não descansasse, Deus obrigaria a esta nação a descansar na marra, a descansar à força. E aí, como você já deve imaginar, se você já leu esse versículo, com a desobediência do povo, o juízo aconteceu. O juízo veio sobre a nação. Outro ponto que eu gostaria de deixar aqui claro: a tribo de Issacar,
ela possuía um ponto estratégico, onde a sua tenda era montada próximo ao tabernáculo. O tabernáculo onde a adoração era feita, ponto extremamente estratégico, que era em frente à porta do tabernáculo, de frente com a porta, e junto a tribo de Issacar estavam a tribo de Judá, de Zebulon, além de Moisés, Arão e os sacerdotes. Então era uma posição estratégica, era algo direcionado por Deus, e tinha uma importância essa localização por parte dessas tribos. E eu quero explicar para que você entenda que não é loucura na minha cabeça o que eu estou falando. Então entenda você o significado profético. Gênesis 49 no versículo 10, você vai entender o porquê que a tribo de Judá estava lá também. Gênesis 49, versículo 10. O cetro, acompanha aqui na tela. O cetro no telão. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão. O tipifica essa área de atuação por parte da tribo de Judá. O cetro estando na mão demonstrava que sobre a tribo de Judá havia autoridade e governo. Havia poder sobre eles, porque o cetro estava direcionado com eles. Versículo 13 de Gênesis 49 fala sobre a tribo de Zebulon. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Amém? Será como porto para navios, era o lugar de maior movimentação financeira, onde havia negócios, onde havia comércio, onde havia realmente o poder econômico, e esse poder econômico estava sobre a tribo de Zebulon. Então nós vemos que Issacar, aquele que podia discernir os tempos, estava acompanhado com a tribo de Judá, que representava a autoridade e governo, e a tribo e Moisés, Arão e os sacerdotes. Nós vimos que havia a representação ali do discernimento dos tempos, autoridade, poder e governo, e poder também financeiro. O que Moisés, Arão e os sacerdotes representavam? Representavam a parte espiritual, o poder espiritual que estava sobre Israel. Essa autoridade estavam com eles. Então entenda o posicionamento estratégico dessas tribos, à frente da porta do tabernáculo. Por que isso? Porque a porta é o que faz a separação entre dois ambientes, não é isso? Entre a entrada e a saída, entre dentro e fora, a porta tem a possibilidade de fazer essa separação, ou ainda a separação de ciclos diferentes. Amém? Ao passar pela porta, passamos para um novo ciclo. Permitia que a nação de Israel acessasse espiritualmente novos ambientes, que ela tivesse acesso, então, caso as respostas que a nação desse diante das situações estivessem alinhadas à palavra de Deus e à sua vontade. Assim, então, teriam acesso a esse novo tempo. Amém? Revelação dos ciclos permitia que a nação de Israel entrasse. E Deus, o que Ele deseja para cada um de nós é que nós tenhamos acesso a esses novos tempos, a esses novos ciclos que vêm constantemente sobre as nossas vidas. Então, a nação de Israel acessando esse novo ciclo, esse novo tempo, a nação, por consequência, teria acesso, subiria em autoridade, na área financeira e também em espiritual. Nessas três áreas, Deus queria abençoar Israel. Deus quer nos abençoar nos dias de hoje. E ao estudarmos uma outra passagem também, Gênesis 49, versículo 14, o seguinte: responsável da criança 47, favor comparecer. Nunca tinha visto esse recado, você acredita?
Mas fica tranquilo, viu, mãe? Não aconteceu nada não, tá? E volta, manda ela voltar para a palavra que é bênção. Gênesis 49, versículo 14. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Versículo 15. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Issacar passou por repouso. Os que viriam posteriormente, a tribo levando o povo de um ciclo para o outro. E essa palavra acima, se você puder, volta lá no versículo 15. Essa palavra aqui, repouso, ela vem do hebraico rabat, vem originando, que diz deitar-se sobre algo, não apenas um simples descanso, mas o deitar-se sobre algo, no sentido sim, de descansar. Mas o versículo 14, agora sim, 14, fala acerca de um repouso entre os rebanhos de ovelhas. Logo então, nós entendemos aqui que é, pegando também o original, no hebraico fala, nessa passagem a palavra diz mishpat, que fala o significado de cinzas. Então logo nós vemos que Issacar é uma tribo servil, jumento de fortes ossos, é alguém que pode servir e repousa sobre cinzas. Estão comigo ainda? Repousa sobre um monte de cinzas. E a Bíblia, toda vez que fala acerca de cinza, quando ela expõe acerca da necessidade de cinza, fala de um ambiente difícil, fala de complicações, ou ainda fala de ir de um ciclo para o outro. Então Deus vinha e citava as cinzas. Para você ter uma ideia, não precisa abrir, Daniel 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, em uma ação de clamor ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum e sábado. Isso, ele estava clamando ao Senhor para sair de um ciclo e ir para um outro. E ele estava ali após um período onde o povo passou 70 anos no cativeiro, e havia ali terminado então esse cativeiro, e era necessário ir para um novo tempo, era necessário ir para um novo ciclo. Então Daniel, ao citar ali a cinza, você pode até estar achando de repente algo relacionado com lixo, o resto de uma oferta que foi queimada no altar, mas entenda que a cinza era algo específico. Levítico 4, versículo 12, explica melhor acerca disso, porque havia uma cinza que era colocada por sobre o altar. Para que você entenda, Levítico 4, versículo 12, a saber, o novilho todo levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o que... Então a cinza é lançada sobre o animal, vocês estão vendo? Cinza. Agora Levítico 6, versículo 10, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Então, para que você entenda de uma maneira mais clara ainda, a cinza representava o final de um ato de obediência a Deus. As cinzas tinham esse significado, representavam isso. Tudo o que o Senhor havia pedido havia acontecido, e então o poder da obediência nos permite viver esses novos tempos que Deus tem preparado para nós. E então, junto ao Senhor, nós podemos cumprir com os seus propósitos, porque nós obedecemos ao Senhor. Porque nós obedecemos ao Senhor é que nós temos a oportunidade de entrar em um novo tempo. Amém?
Outro ponto, a cinza. As cinzas também, muitos homens invocavam ali um memorial para viver justamente o novo de Deus em suas vidas. Por isso, entregavam ali as cinzas, e as cinzas eram uma chave para acessar as novidades do Senhor em um novo ciclo. Amém. Era isso que as cinzas representavam. Representavam como um local de recomeço. Quando estaria para acontecer um recomeço, as cinzas entravam em cena. É um recomeço de Deus. Então, quando o povo de Israel estava em momentos de instabilidade, os profetas insistiam para que o povo buscasse ao Senhor nas cinzas como forma de arrependimento, porque se o povo se apresentasse ali com o coração quebrantado, arrependidos, era a chave para entrar no novo de Deus. Era a chave para provar do novo que Deus tinha sobre a terra. Esse profeta, ele era responsável por falar muito acerca desses ciclos de Deus. Jeremias 6, versículo 26. Ó, filha do meu povo, cinge-te no cilício e revolve-te na cinza, pranteia como por filho único, pranto de amarguras, porque de súbito virá o destruidor sobre nós. Novamente eu digo, Deus trabalha em ciclos, e isso é importante para Ele, porque os ciclos determinará através da nossa postura diante deles, se nós continuaremos estagnados ou se nós avançaremos para novos tempos, avançaremos para novos ciclos. Por isso, Deus usa desses ciclos como forma de conhecer o coração do seu povo. Se vocês se lembram, o Boninho, ele trouxe um exemplo acerca, foi você que falou acerca de esperar no Senhor? A espera é uma grande ferramenta para revelar aquilo que está dentro do coração do homem e da mulher de Deus. Muitas vezes a dificuldade em saber esperar, a dificuldade em compreender esse processo na qual nós estamos passando, fará com que aquilo que está dentro do nosso coração seja revelado. Talvez você se encontre num período de espera. O que está no seu coração será revelado. Seja bom, seja ruim, mas será revelado. Estão comigo ainda? Paramos por aqui. Um termo que talvez muitos tenham escutado, muitos escutaram no congresso no meio do ano, ou muitos leram na internet, que é Shemitah ou Shemitah, aportuguesado. Vou falar da maneira abrasileirada, pois estamos no Brasil, abençoamos ao Brasil. Eu gosto de falar português. Tenho domínio e fluência no português, João. Amém? Se precisar de algum emprego, alguma coisa, pessoas com domínio e fluência em português, conta comigo. Então eu quero entrar nesse termo Shemitah, da raiz do hebraico Shamat. Vai comigo. Primeira vez que nós vemos isso, Êxodo 23, versículo 10. A primeira vez que o conceito de um ano de descanso aparece na Bíblia. Darás a tua terra e recolherás os seus frutos. Versículo 11. Porém, no 7º ano, no Shemitah, a deixarás descansar e não cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com que a tua vinha e com o teu olival. Amém? Uma ordenança a Moisés. Uma ordenança dada por Deus para
que houvesse uma atitude após mais um ciclo de Deus. 6 anos a terra seria trabalhada, 6 anos haveria muito trabalho por sobre a terra seria remexida, trabalhada, porém, no 7º ano a terra descansaria. Isso foi determinado para mudar as estruturas antigas e estabelecer novas de Deus. Era esse o plano de Deus. No ano onde a terra não era trabalhada, Israel mostraria aonde estava o seu coração. Além de mostrar obediência à ordenança do Senhor, Israel mostraria, se confiaria. No 7º ano seria um ano onde não poderia haver trabalho. E como eles iriam sobreviver, como eles iriam viver. É nessa hora que a confiança em Deus se faria requisitada. Era nessa hora que eles precisariam mostrar a sua confiança em Deus. No descanso se analisava como estavam todas as áreas do povo de Deus: a física, a emocional e a espiritual. Ou seja, a entrega total das nossas vidas a Deus. Terminamos o louvor dessa noite declarando: eu me rendo. E o que é render-se? É fazer a entrega. Quando você se rende, você diz: dou mais um passo, porque eu me rendo. Eu estou entregue. Nessa noite nós lemos aqui em Êxodo 23, no versículo 11, onde a palavra descansar está ali na 2ª linha. Porém no 7º ano a deixarás descansar. É o shamat que eu pronunciei aqui no começo, que é traduzida por descansar, soltar, deixar, cair ou até mesmo derrubar. Para que você entenda em outro ponto, aonde essa palavra ela é direcionada, 2º livro de Reis, capítulo 9, versículo 33, aonde é tratada acerca da morte de Jezabel, profetizada pelo profeta Elias anteriormente. Então disse ele: lançai-a. E foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Lançai-a aí de baixo. A tradução dessa palavra: próximo de ser derrubada. Deixa cair, derrube-a. Não só uma queda física da parte de Deus, mas se você conhece um pouco da palavra, você sabe que o que acontece aqui com Jezabel é juízo de Deus. É o juízo de Deus vindo sobre essa mulher má. Libere ela, libere Jezabel. Mas essa palavra também tem um sentido de liberar, com o fato de perdoar, remir, também tem esse significado. Deuteronômio 15, versículo 2, fala acerca disso, fala também, a palavra shamat, fala acerca disso. Uma coisa, remitirá o que havia emprestado, não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. O perdão do Senhor é apregoado, o perdão do Senhor é liberado. Isso determina a nossa postura ao final de um ciclo. Determina se subiremos ou se desceremos com o Senhor. Entenda a profundidade disso. Algo que é direcionado para o povo de Israel, aquele povo escolhido da parte de Deus, na qual nós tivemos acesso também à oliveira. Nós entramos, somos enxertados na oliveira. Mas nós sabemos que os princípios liberados para esse povo e aquilo que envolve esse povo, nós sabemos que repercute. O crescimento hoje é o ano novo judaico. Hoje é o fim de um ciclo
do povo judaico, no calendário judaico. E no final de cada ciclo existe uma prestação de contas. Uma prestação de contas que vem sobre a terra. O Senhor, como eu disse, Ele sempre estará conosco, mas esse período, onde o termo Shemitah é apropriado, ele acontece de 7 em 7 anos. Ao término desse 7º ano, o período profético, ele vem então, você pode ver que até a forma dele escolher o tempo desse ciclo, 7 anos, entra na perfeição, remete ao descanso da criação, remete ao número perfeito da parte de Deus. Deus, Ele é perfeito, simbolizando um período de transição, simbolizando o crescimento, até mesmo de uma mudança de, olha, um período de 7 anos, onde reis, nações, igrejas sobem através do Shemitah. O Senhor vai, avalia como foi esse ciclo, como o povo se comportou durante esse ciclo, o que é que nós fizemos com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, o que é que nós fizemos com a igreja durante esse período, o que é que nós fizemos com as nossas vidas, o que é que nós fizemos na nossa casa, com as nossas famílias, quais foram as respostas que nós demos em momentos críticos. O Senhor vem para avaliar cada uma dessas posturas, e eu posso te dizer, a recompensa vem na mesma proporção na qual eu e você nos posicionamos durante esse ciclo. Com a mesma motivação, com a mesma intensidade, a recompensa virá. Deuteronômio: ao fim dos 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo o credor remetirá o que emprestou ao seu próximo, não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada, é proclamada. Amém? Então aqui, nesse texto, nós vemos algo que virá sobre a terra. A palavra Shemitah sendo aplicada aqui, apresentando os seguintes significados: suspensão de cobrança de tributos. Fica tranquila que não vai ser a Dilma que vai chegar e vai falar: a partir de hoje ninguém paga imposto. Mas é a palavra de Deus, vem suspensão de cobranças, remissão ou ainda perdão de dívida. Perdão de dívida ao final de um ciclo de 7 anos de Deus. Nesse mesmo capítulo de Deuteronômio 15, no versículo 6, um pouquinho mais adiante, eu preciso muito da tua atenção nessa noite para que você entenda. Porque o Senhor teu Deus te abençoará como te tem falado. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Agora vamos com a análise das promessas que Deus colocou. Deixa na tela ainda, por favor. Olha só a análise das promessas. O Senhor te abençoará. Primeira delas vem: o Senhor te abençoará. Ou seja, a nossa área espiritual será tocada. Amém? Emprestarás a muitas nações. A nossa área financeira será tocada. Dominarás sobre... será tocada. Amém? Além do Shemitah referente a esse período de 7 anos, ainda existe um Shemitah especial. Um ciclo determinado por 49 anos, ou seja, 7 ciclos de Shemitah. Vem então o Shemitah especial. E olha só a importância. No ano 49 então, a importância para a nação de Israel, pois acontece o jubileu, acontece o perdão no 50º ano
de um ciclo. Levítico 25, versículo 8. Estou liberando princípios para que você entenda no final da mensagem o que Deus tem para nós, amém? Levítico 25, versículo 8 ao 10. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes anos te serão 49 anos. Versículo 9. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. É o chofar sendo tocado para o arrependimento. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Versículo 10. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Amém? Mais uma ordenança da parte de Deus. Nós lemos isso aqui no capítulo 25 de Levítico. Mais uma ordenança dada ao povo de Israel, em que a liberdade deveria ser proclamada, e aquele que havia perdido terras deveria, mesmo sendo terras de antepassados de muitas gerações, nesse ano haveria restituição. Aquele que era escravo deveria ser solto, porque era ano de jubileu. Dívidas eram perdoadas, os pobres poderiam entrar nas propriedades e tomar posse do alimento que ali estava. As sobras, como nós lemos nessa noite. E o Senhor, Ele continua desejando a restituição sobre a sua vida. Eu me lembro de uma casa que o meu pai tinha, e eu tentei lutar por ela até o ano passado. Meu pai, na boa intenção, claro, queria impedir que ladrões entrassem na casa, porque ele não morava na casa. Na boa intenção, ele coloca por intermédio de uma pessoa com ele: só mantenha ela. E o que aconteceu? Passaram-se os anos, a pessoa pegou uma informação com um advogado mais ou menos, meteu um uso capião, vendeu a casa. Andresito perdeu. E eu tentei ir atrás. Falei com um engenheiro da prefeitura na cidade onde essa casa existia. Ele foi atrás, tentou. Ele foi até a casa, bateu na porta. E a pessoa que atendeu já era a proprietária, a nova proprietária dessa casa, já com um carnê do IPTU em seu nome. Ou seja, casa tomada. E eu creio que, assim como o meu caso, eu creio que existam muitas situações aqui, porque a escravidão não é apenas aquele lá que você lembra da lei áurea que acaba com tudo, mas tem também a escravidão emocional, tem a escravidão espiritual, tem a escravidão financeira. Mas este é um ano onde o escravo será solto. Amém? Então é a liberdade da revelação dos ciclos de Deus vindo sobre a tua vida, para que você compreenda então que você precisa estar alinhado, porque o dono está na terra, o dono de todas as coisas está na terra, vistoriando aqueles que estavam cuidando das suas coisas. O dono está na terra. Você não está sozinho. Nesse ano, dívidas devem ser perdoadas, pois o Senhor virá com restituição com essas atitudes. Tem uma outra passagem, depois ele cita e declara: a palavra está cumprida. Isaías 61, versículo 1.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram, a consolar todos os tristes. Muitas são as promessas de Deus aqui nesse texto. O texto fala acerca dos contritos de coração, que esses serão restaurados. Fala também daqueles que buscam ao Senhor de todo o seu coração. Em arrependimento, em quebrantamento, serão curados. Esta é a postura na qual o seu povo tem que se apresentar. Ou seja, em demonstração de arrependimento, em demonstração de quebrantamento, para que haja cura, para que haja liberdade. É desta forma que nós precisamos nos posicionar a cada ciclo. No versículo 2 fala sobre o ano aceitável do Senhor, aonde um ano na qual o favor de Deus se manifestaria sobre a terra. Só que nesse mesmo versículo você pode ver, fala do ano aceitável, fala do favor, mas fala também de vingança. A vingança do nosso Deus. Ou seja, acerto de contas do Senhor. Virá para acontecer. Quem tem postura correta sobe, quem não tem fica. Posso ouvir um amém? É isso. 6 e 7. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis da vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Amém? Agora veja você, a ação de Deus, o favor de Deus na área espiritual. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Aquele que permanecer firme durante esse ciclo vai ser honrado na área espiritual, serão chamados ministros do nosso Deus. Mas Ele quer também abençoar a área financeira. Logo, comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Mas Ele não quer a autoridade de governo sobre as nossas vidas. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Portanto, prepare-se para um tempo de dupla honra. Prepare-se para um tempo onde você vai colher aquilo que você nem semeou direito, porque Deus vem com abundância, em nome de Jesus. E o descanso? E o descanso que Ele diz? Mateus 12, versículo 1, Jesus ele traz a explicação acerca desse descanso, porque tem muitos que já estão pensando que vai ser um ano de ficar com a rede esticada o ano inteiro. Mateus 12, versículo 1 diz: naquele tempo, até o versículo 8, Mateus 12, 1, discípulos com fome entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, sempre tem um fariseu atrapalhando, por isso disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo.
Olha só a paulada. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Versículo 8, porque o Filho do Homem é o Senhor do repouso sobre as cinzas. Ele, o Filho do Homem, é Senhor de todas as coisas. Amém. Entenda que o descanso não se dá apenas na parte física, não é apenas uma questão física, mas é também de não trabalhar na terra. Não é que eu estou autorizando todo mundo a dar um Pelé no chefe e falar: pastor falou ontem que é ano de Shemitah, vamos para a festa, e dá-lhe funcionário público, né? Funcionário público, entenda o que eu vou dizer. Dá-lhe funcionário do seguro-desemprego. Posso falar uma coisa? Algo que eu me escandalizei em Ribeirão Preto. Pode falar que é direta, pode falar que é indireta, pode falar o que for. Mas Ribeirão Preto, eu me assustei com a quantidade de pessoas que anseiam por passar 5, 6 meses ganhando seguro-desemprego. E aí na última parcela falar, chorar para as pessoas: as portas não estão se abrindo. No primeiro mês eu chamei o Boninho para isso. No primeiro mês não, acho que era o terceiro mês, já estava procurando. Eu falei: Boninho, se você estiver nessa postura, ele é presbítero, ele aguenta, pode sair da igreja. Pode sair da igreja não, o que eu falei? Fique quietinho, porque você não está honrando ao nome de Deus. Se você estiver nessa postura: não, pastor, imagina, bicho lindo desse jeito ia ficar parado. Eu falei: não, estou procurando. E era uma entrevista atrás da outra, e eu via essa motivação, eu via que ele não estava parado, e eu compartilhei isso. Como eu me escandalizei. Se você ama receber seguro-desemprego, quebra esse espírito de miséria da tua vida. Amém? Declara que você nunca mais vai precisar disso. Declara isso sobre a tua vida, não conte com isso. Deus vai te dar a oportunidade de confiar em Deus. Descansar é confiar que Deus pode fazer, que Deus pode agir. E é isso que Ele ensina nesse texto através da vida de Jesus. São princípios espirituais. 2 Coríntios 3, versículo 6, traz outro princípio, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, ele está aqui dizendo que nós devemos buscar revelação. E olha que Paulo estava falando para um povo que tinha em suas vãs filosofias conhecimento, muito conhecimento, mas a orientação aqui é: busque revelação naquele em que está todos os princípios. O Senhor deseja ser encontrado, amém? Em nome de Jesus, que as suas melhores eu não quero estar cercado de pessoas que tiveram experiências com Deus somente na igreja. Eu quero pessoas que, ao entrarem no seu quarto e fechar a porta, simplesmente sintam-se em meio a anjos, sintam-se em meio a nuvens, sintam-se com o próprio Deus, recebendo a sua adoração. Pessoas que na sua intimidade, onde ninguém precisa ver, onde somente Deus está olhando, é nessa hora que as melhores revelações aparecem para os seus filhos. É nessa hora que nós vemos Deus derramando poder sobre os seus filhos. Amém? Há também um significado da palavra repouso como cessar, parar. Trabalho, atividades seculares, o que é que ele queria dizer acerca disso? E Isaías traz uma explicação profunda. No capítulo 58, no versículo 13, ele explica acerca do que é que nós devemos, o pé de profanar o sábado, o dia do descanso, o tempo do descanso, e de cuidar dos teus próprios interesses, da tua vontade, parar de olhar para o teu umbigo, e no seu santo dia, e se chamares ao Senhor,
se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Versículo 14: então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém, aleluia. Que a nossa motivação não seja de cumprir regras, que a nossa motivação seja de estar na presença do Senhor, que a nossa motivação seja de permanecer na presença do Eterno. É essa que deve ser a nossa motivação. Então entenda que esse ano do Shemitah será um ano que haverão muitas situações difíceis. Muitas situações difíceis aconteceram durante esse período. Nesse período, é um período onde a área emocional, ela fica um pouco mais agitada, se é que você me entende. A área emocional fica um pouco abalada. A área profissional, a área financeira fica conturbada. Então nós temos que ter cuidado até para que a nossa área espiritual não entre em apostasia. Porque é um ano de muita dificuldade, onde o interior do coração das pessoas será revelado. E eu comecei a mensagem falando, uma das coisas que tem prejudicado a igreja é a dificuldade em discernir os tempos. Tem muitas pessoas que chegam declarando, e toma lá o fedido tomar sempre a culpa. É o diabo, tudo é o diabo. Só que nesse ano nós devemos dar respostas a Deus. Eu preciso me posicionar. Se a Bíblia diz que sobre a rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno, não. Ele diz bem claro. Ele não diz de vez em quando vai prevalecer, não. Ele diz não prevalecerá contra a igreja. Se essa palavra é viva e eficaz sobre as nossas vidas, eu não posso me derrubar diante de uma prova, eu não posso me derrubar diante de uma negativa sobre a minha vida, eu não posso me derrubar diante de um fracasso. Faliu a empresa? Vai e abre outra. Faliu, vai lá e trabalha com outro, se vira, dá um jeito, para de querer jogar tudo para o alto. Para com isso. O dono está na terra e ele está avaliando de todos, se vamos entrar em um novo nível ou não. E o Senhor quer nos ver crescer, Ele quer ver subir, Ele quer ver o povo avançar. Essa é a vontade do Senhor para nós. José do Egito, todos aqui sabem que Deus tinha uma aliança com ele. Em tudo que ele colocava a mão, Deus era com ele. Ele ia de cisterna em cisterna, de buraco em buraco, ele ia de problema em problema, mas Deus sempre o livrava. E posso te dizer algo, aonde foi a grande promoção que ele teve na sua vida? Ao discernir o sonho do homem mais importante da época. Ao discernir o que aconteceria no sonho daquele homem, ele conseguiu ver o que aconteceria no tempo futuro, e ele viu que uma grande fome viria à organização, o seu poder de administração, o seu poder de governo, e fez com que as suas finanças multiplicassem, e no período de fome sobre a terra, não houve fome sobre o Egito. E eu posso dizer algo, o Senhor veio sobre a terra, Egito foi, Egito subiu. Porque não passaram pelo problema, porque estavam ali confiando que o Senhor multiplicaria. Amém? Deus trabalha sobre ciclos, e isso acontece sobre todas as nações. Eu queria trazer muitos exemplos para que você entendesse como isso é vivo, porque você pode até agora estar falando, mas pastor, isso é em Levítico, isso é no Velho Testamento. Eu poderia falar vários, a Primeira Guerra, poderia falar da Segunda Guerra, poderia falar de várias coisas, mas eu quero trazer mais para os dias de hoje.
Alguém lembra das Torres Gêmeas que foram derrubadas nos Estados Unidos em um ataque terrorista? Desde a sua idealização, a sua construção, o ciclo do Senhor estava em todas elas. O ano do Shemitah estava em todas elas. Vamos lá. A idealização dessas torres no ano de 45, ao término da guerra, um ano do Shemitah. A sua construção no ano de 66, ano de Shemitah. Término da construção em 73, ano de Shemitah. Dia 11 de setembro de 2001, a sua queda, ano do Shemitah. A reinauguração, eles construíram novamente, não naquela mesma proporção, mas no ano do Shemitah. E não para por aí, eu poderia trazer muitos exemplos da evidência do juízo de Deus sobre a nação americana. Essas torres eram um grande orgulho. O piloto lá perdeu a direção e foi por acaso. Ou, é um cartão postal. Não, era um motivo de orgulho para aquela nação. Vocês se lembram de Torre de Babel? Não da novela, tá? Mas a Torre de Babel da Bíblia. Já estavam falando da Cláudia Raia já. A Cláudia Raia participou dessa novela? Um grande motivo de orgulho para a nação americana, aquelas torres, mais de 100 andares, era um grande orgulho. E aí deixou claro que a soberba estava sobre eles. E no ano onde houve ali o passar do dono sobre a terra, veio juízo sobre aquele povo. E se você conhece povo americano, você há de convir comigo que nunca tiveram nenhuma apostasia tal, um povo que era conhecido por ser protestante, um povo que era conhecido por temer a Deus. Depois da queda, em 2008, foi ali também nos Estados Unidos a grande crise econômica, ano de Shemitah. Grandes problemas ali passaram, e diante daquelas torres havia uma árvore. E essa árvore era um sicômoro. E dessa árvore ali, quando eles estavam construindo, eles pegaram e construíram uma estátua com qual material? Bronze, que representa as obras humanas, enquanto que o ouro representa a glória divina. E então ali, quando cai as torres, essa estátua ela é destruída. E o que ela representava ali, aquela estátua, para que vocês entendam? Ela simbolizava não somente a árvore, o sicômoro, mas representava ali a resistência e a obstinação do povo americano. Era essa a simbologia que aquela árvore tinha lá. Não, cedro, demonstrando ali o poder de Deus. Shemitah no Brasil, já para concluir, que o nosso horário já estourou. Vamos lá, glória a Deus. Um dos momentos de maior transição na história do Brasil, 15 de novembro de 1889. O que aconteceu? Não vai me dizer que parabéns ao... Você viu a da nossa prefeita nessa semana? 7 de setembro, eu queria parabenizar a Tiradentes. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor do meu pai. Devia estar, se confundiu ali, mas pegou mal, né? Mas 15 de novembro de 1889, 2 meses após o Shemitah, após o ano do Shemitah, vem então o perdão. E ali nós vemos que foi o fim do reinado do imperador Dom Pedro II. E houveram mudanças sobre o Brasil. Houve a separação entre igreja e Estado. Houve a criação do registro civil. Mas tem algo mais recente que aconteceu sobre a terra. Porque até aqui você pode me dizer, mas tudo isso teve a mão do homem. O homem entrou em tudo isso.
Mas em 2014 houve um fato chamado lua de sangue. Vocês já ouviram falar isso? O homem não conseguiu subir a lua e pintar. O homem não tinha como intervir. Então dois desses tipos de eclipses ocorreram em 2014. 15 de abril, na Páscoa, e outro no dia 8 de outubro, festa dos tabernáculos, uma festa importantíssima no calendário judaico. E outros dois, que aí vai completar os 4 feitos entre 2014 e 2015, no período do Shemitah, festa dos tabernáculos. Percebam que esses 4 episódios, durante uma das festas mais importantes em um ano de Shemitah, é evento único em milênios. E além disso, além de ter 4 luas de sangue, ocorre um eclipse solar dia 20 de março de 2015, esse ano. Algo que a Bíblia relatou, Joel e em Atos. Vamos lá, ler rapidinho 2 passagens, Joel 2:31 e depois Atos 2:20. Joel 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora Atos 2, versículo 20. A palavra é algo velho, algo antiquado. Será em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Tudo já profetizado. E o Shemitah é um ano para buscarmos ao Senhor. É um ano para mergulharmos em sua palavra. É um ano para termos intimidade com Deus. Era um ano para estarmos em sua presença. É nesse ano que nós temos que aproveitar. E o que é que eu e você temos feito com as palavras proféticas que nós temos recebido? Deus tem entregue, e o que é que nós estamos fazendo? Porque a profecia nada mais é do que a voz de Deus sendo usada, sendo entregue por intermédio de um instrumento seu. Nós não podemos desprezar a voz do Senhor. O arrependimento sobre as nossas vidas gera favor de Deus para nós. E um dos símbolos do arrependimento nesse período de ciclo é a escada ou subir. E o arrependimento com o coração quebrantado nos leva a subir no Shemitah. Depois, se você puder ver, do Salmo 120 ao 134, nós vemos a elevação de um cântico conhecido como o Cântico dos Degraus. Quando o povo é conduzido até o monte de Sião, sai de um lugar de tormento e sobe, vai para o monte Sião. Mas por que nós temos dificuldades em encontrar a escada para subir? Por que o povo tem dificuldade? Se você puder acompanhar, vê Colossenses 3, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, vive assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, nas que são falíveis, nas que são carnais. Pense naquelas que são eternas. Se você estiver preso às coisas carnais, será mais difícil de você romper, de você avançar, de você subir de um ciclo para o outro. Deus, Ele só permite que esse ciclo seja longo, justamente para que eu e você mudemos os nossos pensamentos e as nossas atitudes. É por isso que esse período muitas vezes para nós parece longo. Para o Senhor, 1000 dias é como o dia de ontem que passou. Para nós é longo, para nós é difícil. E para concluir,
Deuteronômio 31, versículo 9. Falei que vocês iam ler a Bíblia hoje. Parada pela palavra de Deus. Se não, é balela, é coisa da cabeça do homem. Deuteronômio 31, versículo 9 diz: esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos dos céus, anciãos de Israel. Ordenou-lhe Moisés dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, no ano do perdão, no ano de cessar as coisas carnais, no ano de você subir, de você avançar, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier e comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel. Versículo 12: ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e que seus filhos que não souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor. Olha o alerta: vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para possuir, para conquistar. De 7 em 7 anos, ou a cada ciclo, a lei deveria ser lida a todos. Para que isso? Para que justamente o povo não se esquecesse, para que o povo entrasse mais, para que o povo avançasse mais. Essa atitude traria à memória do povo o princípio da dependência do Senhor, o princípio do temor ao Senhor. Por isso, esse tipo de mensagem precisa ser ministrado não de 7 em 7 anos sobre a igreja brasileira, mas precisa ser a cada trimestre pelo menos, para que o povo não se esqueça do temor ao Senhor, não se esqueça da confiança ao Senhor, não se esqueça da dependência que devemos ter do Senhor. Nos ensina que nós devemos congregar. Então para com aquela tua ladainha de querer dizer que você está num tempo que precisa ficar só em casa. Para com esse tipo de conversa. Você diz que eu preciso me encontrar para ouvir a voz de Deus. Deus fala em qualquer lugar, inclusive na sua casa. Então para com isso, seja aqui alguém que compreende a palavra de Deus. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos juntos ouvirmos a palavra de Deus. Esse é mais um degrau dessa escada espiritual, esse é mais um degrau que nós subimos. Está tudo difícil, eu estou disponível no mercado, mas eu estou aqui, eu estou servindo porque eu sei que o meu alimento se dá em fazer a obra do Senhor, disse Jesus Cristo na palavra de Deus. Por fim, o texto que nós lemos aqui fala de temor ao Senhor. É o tempo então de aprender sobre Ele, é o tempo de ser obediente, é o tempo de ir mais além, de conhecer mais a sua palavra, é a consistência, a perseverança, porque Ele diz: todos os dias que viveres sobre a terra, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, ou seja, constância, perseverança, larga a instabilidade para lá. Com o Senhor somos firmes, com o Senhor nós somos constantes. Amém. Entenda que a palavra de Deus não solicita apenas uma obediência quando nós somos abençoados, mas a obediência se dá no período como o nosso irmão ali passou. E pode ter certeza que nunca antes perguntaram para ele: o que você faz da vida, Boninho? É nesse período onde as pessoas se aproximam, onde o seu coração é provado, onde você realmente é testado. São nesses momentos, permanecer firme no Senhor, é que a nossa escada então, ela se torna uma escada eterna. Quando nós permanecemos firmes, então, entenda, para fechar, entenda que o homem ele tem a possibilidade de subir essa escada de duas maneiras. Uma é buscar subir pela força do seu braço, pelo seu conhecimento. Certamente vai tropeçar, vai cair. E a segunda forma, e a forma que Deus deixa para você nessa noite, é subir de maneira espiritual.
é subir confiando no Senhor, entendendo que o orgulho pode nos derrubar, porém a humildade pode nos empurrar para cima. A humildade pode nos levar a edificar uma escada duradoura e a subirmos de glória em glória, exaltando o nome do Senhor, amém? Exalte a Ele, glorifica a Ele. Hoje termina o período do jubileu, o ano do perdão incondicional, o ano da restituição, o ano da justiça de Deus, o ano da solução de conflitos, o ano da possibilidade de um recomeço. Tem alguém precisando de recomeço em alguma área aí da sua vida? Este é o ano onde o Senhor vem trazendo liberdade cristã, onde o Senhor vem trazendo descanso. É um ano onde o Senhor vem declarando: eu quero usar os meus filhos. Tem alguém disponível para o Senhor? Como o nosso irmão disse, disponível no mercado. Tem alguém disponível no mercado para ser usado pelo Senhor? É isso que Ele quer. É isso que Ele deseja. Ele quer nos levar a subir. Nada na terra pode nos deter. Você está preparado? Será que você está preparada? Essa pode ser a sua última, porque pode acontecer. O Senhor é bom, Ele te ama, mas você pode encontrar como aquele assassino que matou a nossa irmã. Não quero ser trágico, mas eu quero que você entenda que nós não temos tempo para ficar pensando: um dia eu vou me consertar. Não é hoje, esse dia é hoje, essa hora é agora. Chegou a hora. E entenda que o Senhor não pode ser a tua segunda opção. O Senhor, Ele odeia ser coadjuvante. O Senhor, Ele tem que ter o papel principal na tua vida. Como a Bíblia diz: louco, se pedirem hoje a tua alma, o que aconteceria? O tempo está correndo, já não há mais tempo para brincadeira, já não há mais tempo para brincar. Portanto, livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Essa é a nossa declaração. Portanto, em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar.